Olá pessoal, estamos de volta com o 12º vídeo da série Para que servem os componentes eletrônicos. E como dissemos nos primeiros vídeos, sempre que fosse necessário, retornaríamos a alguns tópicos já mencionados. E assim, hoje nós falaremos mais uma vez sobre o componente que revolucionou a eletrônica, que é o transistor. Pois é, pessoal, é claro que em um simples vídeo não dá para mostrar todas as funções e utilidades desse incrível componente. Por isso, sempre que for necessário, acrescentaremos novas informações. Vamos a elas então. Existem os transistores NPN e PNP. Agora nós tentaremos mostrá-los de uma forma mais detalhada. E para isso, trazemos aqui novamente o nosso já conhecido diodo, pois a construção de um transistor tem muito a ver com o diodo. Observe, já sabemos que o diodo só permite a passagem da corrente elétrica em um único sentido, e aqui nós podemos comprovar isso. Veja, se ligarmos o positivo das pilhas, que é o fio vermelho, ao ánodo do diodo, que é esse que não tem a faixa, e ligarmos o negativo das pilhas, que é esse fio preto, a corrente vai circular, porque o diodo está permitindo a passagem da corrente elétrica. Agora, se nós invertermos esse fio preto, for para o ánodo, e o vermelho para o cátodo, a corrente elétrica não vai circular. Agora nós vamos inverter o diodo. O negativo nós vamos ligar no positivo das pilhas, né, e o negativo no positivo. Veja, é claro que a corrente elétrica não vai circular. Agora veja a estrutura interna do transistor NPN. Dentro desse pequeno encapsulamento existe um minúsculo sanduíche de materiais semicondutores obedecendo essa ordem: negativo, positivo e negativo. Por isso a sigla NPN. Se observarmos a parte interna do transistor NPN, dá para ver que tem dois diodos. Da base até o coletor é um diodo, da base até o emissor, outro diodo. Veja na prática. Aqui nós temos um transistor NPN DC547 e nós vamos comprovar o fluxo de corrente elétrica que vai passar por seus terminais. Esse tipo de transistor ele tem uma parte plana e uma parte curva. Então aqui nós posicionamos a parte plana para baixo, essa parte curva para cima, e dessa forma os terminais ficam nessa ordem: emissor, base e coletor. Então, de acordo com o funcionamento dos diodos, se ligarmos o positivo das pilhas, né, que é esse fio vermelho, à base, né, do transistor, e o negativo ao emissor, né, se fizermos isso aqui no transistor, o LED vai acender porque a corrente elétrica vai circular. Olha o diodo, olha o sentido da corrente no diodo. Vamos para lá então, ó. Positivo na base e negativo no emissor. Então o LED acende, a corrente circula nesses dois terminais. O mesmo acontece se ligarmos o fio vermelho, que é o positivo, na base, e o fio preto no coletor. Se ligarmos assim, a corrente também circulará por esse diodo. Vamos lá. Então a base é o positivo, o negativo é o coletor e o LED acende, pois a corrente está circulando por esses dois terminais. Com o transistor PNP ocorre o mesmo. A diferença é que a base é negativa e os outros dois terminais são positivos. Veja na prática: positivo das pilhas no positivo do transistor, coletor com base acende, base com emissor também acende, coletor com base acende, base com emissor acende. Então, resumindo, devemos observar que no transistor NPN a base é positiva e os terminais emissor e coletor são negativos. No transistor PNP a base é negativa e o emissor e o coletor são positivos. Então, para você que está dando os primeiros passos no magnífico e desafiador mundo da eletrônica, nós sugerimos que você construa esse simples aparelhinho
e que nós usamos nas demonstrações para identificar se o transistor era NPN ou PNP. Lembramos que esse aparelhinho também poderá ter outras utilidades, por isso acreditamos que valerá a pena a sua construção. Mesmo porque são pouquíssimos os materiais usados e também são muito fáceis de serem encontrados. Veja, nós precisaremos de um LED de qualquer cor. Nós usamos em nosso experimento um LED vermelho de alto brilho. Precisaremos de um resistor de 68 ohms. As cores do seu corpo são azul, cinza e preto. Precisaremos também de um suporte para 2 pilhas. Aqui estão as 2 pilhas que ficarão no suporte. Precisaremos de 20 centímetros de fio vermelho para representar o positivo e 20 centímetros de fio preto para representar o negativo. Precisaremos também de um paliteiro de plástico. Aqui está. Veja a simplicidade de sua construção. Do fio vermelho que sai das pilhas, que é o positivo, nós desencapamos a sua extremidade e enrolamos no terminal do resistor. Agora nós vamos ligar o LED. Observe que ele tem um terminal maior e outro mais curto. Esse terminal maior vai se ligar a esse resistor aqui, esse terminal. Nós vamos enrolar com as mãos mesmo, né, esses 2 terminais. Veja. Se ficar excesso, você corta com o alicate ou com a tesoura. Veja como ficou. Agora nós vamos colocar as pilhas. Agora nós vamos testar. Se tocarmos esse fio preto, que é o negativo, ao negativo do LED, ele acende. Agora nós vamos usar o fio preto e o vermelho. Aqui está o paliteiro. Nós já furamos aqui um buraquinho para que passe o fio vermelho e outro buraquinho aqui nessa lateral para que passe o fio preto. O fio vermelho já está dentro do paliteiro e também o fio preto. Veja que aqui também é muito simples. O fio preto que vem lá do paliteiro, nós vamos ligar aqui a esse fio preto das pilhas, né? Basta enroscar aqui, prender firmemente. Esse fio vermelho, que é o positivo, né, vai ligar aqui nesse outro terminal do LED. Nós vamos enrolar aqui esse terminal e está pronto o nosso aparelhinho. Aqui nós usamos a fita isolante para cobrir essas partes metálicas para evitar um curto-circuito. Agora nós vamos colocar as pilhas dentro do paliteiro. Elas cabem perfeitamente, né? Aqui o LED vai ficar um pouquinho para fora, vai ficar um pouquinho para cima, porque a tampinha do paliteiro, né, quando fechar, ela vai ficar com o LED do lado de fora. E aqui está finalizado. Se tocarmos o fio vermelho no preto, o LED acende. Costumamos pegar esse fio que fica assim meio comprido, costumamos enrolar, né, em um cilindro, né, uma varinha redonda, para que ele fique com aquela aparência de molinha, né, aquela aparência de molinha. Então aqui está o nosso aparelhinho construído e nós vamos colocá-lo em prática. Observe que a estrutura interna do transistor PNP, como vimos agora há pouco, é essa aqui. 2 diodos, né? A corrente elétrica só vai circular nesse sentido. Se o fio vermelho estiver no positivo, né? E o fio preto no negativo. Se eu inverter esse fio aqui, botar no positivo e o fio vermelho no negativo, o LED não acende. Ele só vai acender de acordo com a posição do diodo interno aqui nesse transistor. A mesma coisa acontece aqui. Fio vermelho no positivo, fio preto no negativo, ele vai acender. Se eu inverter, se eu colocar fio preto no positivo e o fio vermelho no negativo, o LED não acende. Ok? Então nós vamos testar. Então, testando, ó, fio preto no negativo, botou no positivo, ele acende. Ele continua no negativo. E o positivo aqui, ele acende, né? No transistor P positivo, N negativo e P positivo. Agora nós usaremos o aparelhinho para descobrir se um transistor que a gente não conheça, se ele é NPN ou PNP. Vamos lá. Então, de forma aleatória, eu vou colocar aqui o fio preto, que é o negativo, nesse terminal e vou testar,
né? Eu vou colocar nesse terminal do meio, não acendeu. Esse aqui acendeu. Então, não encontrei aquele terminal que faz o LED acender nas duas situações. Vamos ver se do meio dá certo. Então, negativo, negativo com positivo acendeu, negativo com positivo não acendeu. Vamos tentar mais esse aqui, porque a base do transistor, ele pode ser qualquer um desses terminais. O transistor, ele não tem uma posição certa para a base, o emissor e o coletor. Eles ficam meio desorganizados, dependendo do transistor. Então, tentando aqui, ó, aqui ele não acendeu. Agora vamos fazer o contrário. Eu vou fixar o vermelho aqui nesse terminal, o preto aqui acendeu, o preto aqui acendeu. Pronto, dá para saber. Então, esse transistor ele é positivo, tá aqui, ó, ele é P, negativo N e negativo N. Portanto, ele é um transistor N, P, N, ok? Ó, N uma vez, P uma vez e negativo outra vez. O transistor que nós estamos testando é o transistor BD139. Portanto, ele é um transistor NPN. Vamos testar agora o transistor TIP42 ou TIP42. Então vamos lá, vamos ver se ele é uma vez positivo e duas vezes negativo. Aqui não é, vamos para cá, também não. Vamos ver se ele é negativo uma vez e positivo duas vezes. Então negativo aqui, sim, ele é um transistor ó, positivo, positivo e negativo. Então ele é PNP, tá certo? Ó, P, N e P. Lembramos também que quando fazemos esse teste, estamos descobrindo quem é a base do transistor. Quando fazemos isso, ó, ele acende duas vezes, esse terminal se alternando, a base é esse que fica fixo. A base é esse aqui, esse negativo é a base. Lembramos também que esse aparelhinho ele pode acusar se o transistor está com defeito, né? Se ele está queimado. Por exemplo, já sabemos que esse transistor aqui ele é PNP, aqui é positivo e aqui é negativo. Se ligamos aqui, ó, positivo com negativo, ele acende, tudo perfeito. Se ele não acendesse, ele estaria com problema. A mesma coisa acontece aqui, ó, ele vai acender. Positivo e negativo é para acender. Então, ele está bom. Se eu invertesse o negativo no positivo, né, o fio negativo aqui no positivo e o positivo aqui no negativo do transistor, e se ele acendesse, ele também estaria queimado, estaria em curto. Pessoal, dissemos que esse aparelhinho tem outras utilidades, e é verdade. No link acima temos um vídeo que mostra essas utilidades. Então basta clicar e você verá outras utilidades bem legais que esse aparelhinho proporciona. E é isso aí, pessoal, e assim a gente finaliza mais esse vídeo, pedindo a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, que por favor se inscreva e aguarde os nossos próximos vídeos. Um forte abraço!